Olá a todos, a todas e a todes. Eu sou Luna Dalla, uma jornalista formada pela Federal de Santa Catarina. Tenho especialização em mídia, informação e cultura pelo CELAC, vinculado à ECA USP. E eu vou apresentar para vocês um trecho desse meu trabalho, alguns resultados sobre impactos da maternidade na carreira de mulheres mães durante a pandemia de Covid-19, né? Período de 2020 a 2022. O propósito, então, do trabalho a pesquisa é resultado de um trabalho de conclusão de curso realizado em 2022 para obtenção do título de especialista em mídia, informação e cultura pelo CELAC da ECA USP. O trabalho investiga a situação de 201 mulheres mães brasileiras durante a pandemia, o impacto do isolamento social em suas vidas e carreiras e a contribuição de redes de apoio online, mídias, redes sociais, aplicativos de mensagem, grupos de mães para reduzir a carga mental dessas mulheres mães num período tão complexo. Segundo dados do Ministério do Trabalho, falando da revisão de literatura, as mulheres brasileiras foram a maioria entre as pessoas que perderam o emprego com carteira assinada em 2020, sobretudo a partir de março de 2020, quando deu início à pandemia de Covid. No Brasil, dos 480 mil postos fechados, 462 mil, ou seja, 96,2%, eram ocupados por mulheres, muitas delas mães solo e chefes de família. Na visão de Valesca Zanello, a questão do cuidado é histórica e socialmente vista como uma atribuição feminina, de instinto materno, tendo a mulher filhos ou não. Então, ela se imbui de cuidar dos idosos, dos pais, né, de irmãos, de pessoas doentes, pessoas acamadas, eh, plantas, pets, tudo que necessita cuidado, tudo e todos, né, as pessoas veem como um instinto materno, instinto feminino, né? É algo no qual a mulher já nasceu, né? Então, a ONG feminista Think Olga também conduziu uma pesquisa bem ampla sobre a economia do cuidado na pandemia. As mulheres gastaram uma média de 61 horas semanais em tarefas domésticas e cuidados com outras pessoas. Também correspondiam, em 2020, a 78,9% da força de trabalho na área da saúde no país, segundo o IPEA, principalmente em cargos como enfermeira e auxiliar de enfermagem. Para Iaconelli, Vera Iaconelli, o que é feito dentro do ambiente doméstico nunca foi considerado pela sociedade como trabalho, e sim como amor e obrigação. É uma citação dela: mulheres podem casar ou não, ter filho ou não, e provavelmente terão que trabalhar. Se escolherem a combinação casamento, filho, carreira, terão que rebolar. E atualmente ela publicou ano passado, né, em 2023, um manifesto antimaternalista que vai além, né, e explora melhor o tema da questão do maternalismo, quando a sociedade entende que é a atribuição da mulher, né, da mãe, cuidar dos filhos. Thaís Vilarinho afirma que a pandemia colocou uma luz na nossa carga mental. Para muitas famílias foi péssimo, casamentos acabaram e as mães que já eram solo na prática ficaram solo mesmo. A metodologia, a pesquisa quantitativa, abrange a aplicação de um questionário online via Google Forms, que ficou ativo por um mês entre 15 de janeiro e 15 de fevereiro de 2022. Reuniu 25 perguntas, sendo 17 fechadas e 8 abertas. Foi respondido por 201 mulheres cisgênero de 4 regiões do Brasil, com exceção do Norte. O questionário incluiu uma seção de perguntas sociodemográficas, outras sobre carreira e educação, além de questões específicas sobre maternidade e redes de apoio física e online. Este estudo de ordem exploratória contou ainda com uma entrevista semi-estruturada via Zoom de 70 minutos com a escritora e influenciadora digital Thaís Vilarinho, autora do perfil Mãe Fora da Caixa, em fevereiro de 2022. Os resultados: 100% das entrevistadas eram mulheres cisgênero, a maioria, então, com 36 a 40 anos na época, é de orientação heterossexual e cor de pele branca, né? Seguindo, então, por cor de pele parda, 10%, cor de pele amarela, 6%, e cor de pele negra, 4%. 21,9% tiveram jornada e ou salário reduzido na pandemia, 7% foram demitidas, 37,6% faziam home office nesse momento do questionário, 34% trabalhavam em formato híbrido
então um pouco presencial, um pouco online, e 28,4% já trabalhavam exclusivamente presencialmente. 59,7% tinham um único filho e 62,6% passaram a gravidez e os primeiros meses dos filhos na pandemia. Sobre a rede de apoio presencial, 88% contaram com a colaboração de marido e esposa, avós e creche. Foi feita ainda uma pergunta sobre mudanças na rede de apoio no emprego durante a pandemia. As respondentes contaram que precisaram demitir ou contratar babá empregada, perderam o emprego ou tiveram redução salarial. Algumas delas ou os seus maridos precisaram se demitir para cuidar das crianças, outras precisaram tirar os filhos da escola ou se mudar de cidade para ter alguma ajuda. O contato com os avós ficou restrito por meses. Há relatos também de separações e divórcios, e as escolas voltaram a ser rede de apoio sobretudo a partir do segundo semestre de 2021. Ainda sobre o perfil dessas mulheres que foram entrevistadas, 61% viviam no estado de São Paulo, seguidas de 21% do estado de Santa Catarina. A maioria tinha orçamento familiar superior a 12 salários mínimos por mês, contando todos, os componentes da casa. Já a renda pessoal individual das mulheres, a maioria recebia entre 2 e 4 salários mínimos por mês, o que aponta que a maior parte da composição de renda dessas famílias não provinha das mulheres mães. E quanto ao nível de escolaridade, 40% tinham pós-graduação completa, seguidas de 27% com ensino superior completo e 10% com mestrado. Das 201 mulheres, 64, ou seja, 31%, se graduaram na área de humanas. Implicações da pesquisa. Essa pesquisa ajuda a entender o complexo cenário da pandemia e o do isolamento social, os impactos desse período na vida e nas carreiras das mulheres mães brasileiras. Várias entrevistadas relataram que tiveram apenas contato virtual com o mundo exterior por meses, mas à medida que começaram a vacinação, a flexibilização das regras sanitárias e a abertura das escolas, a rede de apoio física voltou com impactos positivos sobre as carreiras. Esse cenário, porém, foi bem diferente entre mulheres pretas, pardas e periféricas, que não tiveram o privilégio de se isolar durante a pandemia, precisaram manter suas rotinas de trabalho e de uso do transporte público para se locomover nas cidades. Passada essa fase, o desemprego entre esse grupo continuou mais acentuado. Referências: Nádia Araújo Guimarães, Cuidar Verbo Coletivo, Diálogo sobre o Cuidado na Pandemia de Covid-19, Véria Conelli, Mal-Estar na Maternidade, do Infanticídio à Função Materna, Thaís Vilarinho, Entrevista, concedida a mim, Valesca Zanello, Aborto e Não Desejo de Maternidade, Maternidades, Questões para a Psicologia. Eu agradeço a todas, a todos e a todos que me viram e ouviram até aqui. Meu e-mail é luna.dalama@usp.br. Eu fico à disposição e agora eu vou passar um trecho da minha entrevista com a influenciadora Thaís Vilarinho. Muito obrigada e até mais. Acho que essa questão da pandemia, ele colocou uma luz na nossa carga mental, sabe? Então, eu acho que nesse aspecto, para muitas famílias, é isso, para muitas famílias ou foi péssimo e casamentos acabaram né? E a mãe tá solo mesmo, porque já era solo, e aí ficou solo mesmo, ou antes era só na teoria, agora é na prática. Antes era na prática, agora é tudo, né? Ou também deu luz nisso e o cara dentro de casa percebeu isso e falou, nossa, uau, calma aí, né? Que eu, tipo, não faço nada, eu não faço nada, ela que faz tudo. E aí eu acho que trouxe para famílias, e eu recebo relatos sobre isso, pais muito mais participativos, pais muito mais próximos dos filhos, pais realmente conhecendo suas crianças e se preocupando com as suas crianças, né? Porque é isso, quando você tem uma mãe que está mais, mesmo que trabalha mais de casa, que está muito presente, e você tem um pai que trabalha o dia inteiro fora, o pai ele só fica com as coisas boas, né? Com a parte, sim, a parte que ele chega... Ele fala, ai, que saudade, eu falo, nossa, assume aí que saudade é o que eu menos tenho, eu não fico longe. Exato, mas a pandemia, ela trouxe, assim,
todos os problemas que tem, que existem muitos, Sim. a pessoa, ela sentiu o problema na pele, entendeu? O cara sentiu o problema na pele. Meu marido foi um deles. Então, eu via que ele sentia que tinha, né? O Tomás estava com... Meu filho teve muitas questões com esse negócio de aula online, ele não se adaptou, ele ficou muito estressado, ele ficou muito nervoso. Eu achei até que ele estava com alguma coisa, assim, emocional, então a gente levou no psiquiatra. Enfim, ele falou que não tinha nada do que a gente estava achando, que era importante ele fazer a terapia, mas a pandemia foi muito ruim para ele, negativa, para o meu filho mais novo. E o meu marido, ele via, sabe? Então, ele via ele se descontrolar com o tanto de lição que tinha, ele via ele ficar muito nervoso, ele ficar muito tenso. E talvez se ele não tivesse, ele ia achar que eu estava exagerando, que não é nada disso. Então, assim, ele sentiu comigo, sabe? Eu acho isso, o sentir junto, o você sentir junto, isso uniu muito a gente, sabe? Como casal também, assim, como pais, né? E como casal. Então, porque é isso, eu acho que esse que é o grande problema dessa questão da carga mental e dessa questão quando a mulher está mais dentro, o homem está mais fora, ou ao contrário também, né? Porque tem muitos homens que ficam e a mulher que vai trabalhar. Você não sentir junto é muito triste, sabe? É muito triste você sentir de um jeito, porque você está lá, você está vendo o negócio, aí a pessoa faz pouco do que você está sentindo, ai, não é nada, fica tranquila, vai passar. O sentir junto, eu acho que ele dá sentido, sabe, para tudo, ele faz a família se unir, e faz as coisas ficarem mais juntas, assim, sabe, mais uniformes. Então, acho que isso aconteceu na pandemia com muitas famílias. Sim. Muitas se desfizeram e muitas se uniram mais, né? Se uniram mais, ela foi exatamente. meio que um divisor de águas mesmo, assim, ou para juntar ou para separar de vez, né? Exatamente. É muito legal você ver que homens, né, que acaba que estão muito fora trabalhando, né, por causa um pouco dessa coisa, assim, homem sabe trabalhar, mulher fica em casa e tal. Eles, sabe, tiveram a chance de ver isso, sabe? Isso eu acho que é muito bacana, é muito positivo para todo mundo, né? Sim, porque o home office envolve você estar imerso na sua casa e a rotina continua, né? Por isso que falam que as crianças, não pode estar a criança na reunião, mas a gente que invadiu o espaço delas, né? O espaço doméstico. Exato, com certeza.